Salve galera, novamente aqui naquele interrogatório, aquele quadro que vocês curtem. Cariane responde pra vocês. Pessoal, primeira pergunta da Jéssica. Vamos lá, Jéssica. Renato, cafeína, BCAA ou glutamina quebra o jejum? Bom, primeiro, vamos falar sobre jejum em questão do aeróbio jejum ou do jejum intermitente. Jejum. Separamos cafeína para um lado, BCAA e glutamina para o outro. Primeiro, pessoal, a quebra de jejum vem do fato de você ingerir algum nutriente. Ele tem que ter calorias, proteínas, carboidratos e gorduras. A tal dos macros. BCAA e a glutamina são aminoácidos. Primeiramente a glutamina. A glutamina é um aminoácido não essencial, que o seu corpo produz. Mas quando suplementado, ajuda muito na sua microbiota, que é a saúde intestinal para absorção de proteínas, vitaminas e minerais, e ajuda no sistema imunológico. Eu faço uso de glutamina e, graças a Deus, no ano passado, por exemplo, não fiquei gripado nenhuma vez. Claro que não é só por isso, mas ajuda. BCAA, isoleucina, leucina e valina, os 3 aminoácidos de cadeia ramificada. 35% da nossa musculatura é feita de BCAA. Claro, os nossos alimentos, principalmente as fontes de proteína animal, são riquíssimas em BCAAs. Então você não necessariamente precisa suplementar com BCAA para ingerir BCAA. Os alimentos possuem BCAA. Só que tanto o BCAA quanto a glutamina, eles quebram o jejum, porque são nutrientes. Mesmo estando na forma de aminoácidos, eles vão ser convertidos em energia para o seu corpo. Principalmente a glutamina, que ela tem uma propriedade que se chama gliconeogênica, que é a capacidade de se converter em glicose para a alimentação do seu tecido ou do seu sangue. Legal? Agora, a cafeína não. A cafeína não possui nenhum nutriente. A cafeína é só um estimulante. Apesar de algumas pessoas chamarem a cafeína de energético, esse termo é errado. Energético vem de energia. Tem que gerar, disponibilizar energia para você. A cafeína não faz isso. A cafeína é um estimulante. Ela atua no sistema nervoso central. Ela faz com que o seu cérebro obrigue seu corpo a treinar mais. O cérebro controla o corpo. Então, com o estimulante, você acaba, mesmo não estando tão bem alimentado, treinando bem. Cafeína não quebra o jejum. BCAA e glutamina quebra o jejum. Legal? Mais uma pergunta do Gleidson. Renato, posso fazer um único ciclo de hormônios em minha vida, ter os ganhos que eu gostaria, porque eu não quero ficar monstro, apenas ganhar uns 4, 5 quilos e nunca mais utilizar hormônios e manter esse meu físico? Bom, vamos lá. Uma coisa que você falou, Gleidson, é verdade. O primeiro ciclo é o ciclo que você mais ganha volume, provavelmente de toda a sua história. Primeiro porque o seu corpo nunca viu essas quantidades de hormônio e ele vai passar a ter um comportamento muito mais anabólico, porque é a primeira vez que ele encontra esse universo enorme de hormônio no seu corpo. Segundo, porque o teu treino, o teu impacto vai alterar muito. Então sua força vai aumentar, sua disposição vai aumentar, seu vigor vai aumentar, como nunca tinha aumentado antes. Terceiro ponto, os hormônios dentro do primeiro ciclo, ele gera um comportamento no seu físico muito fora do normal. E você vai reter mais líquidos, porque você vai começar a comer muito mais. E essa retenção de líquidos é fruto da metabolização de alimentos. Você de repente ouve um amigo lá da academia que fala que quando você está fazendo ciclo você tem que comer pra caramba, que não é bem assim, você tem que comer a quantidade certa, e você tem um ganho tremendo de peso. Você geralmente ganha no seu primeiro ciclo de hormônio 5, 6, 7, 8, 10 quilos. Claro, não são 10 quilos de músculo, mas um ciclo hormonizado pode chegar até o limite de fazer com que você ganhe 3, 4 quilos de massa muscular de uma só vez. É enorme. Mas isso é para o primeiro ciclo, depois vai caindo. A tua pergunta é, posso fazer um único ciclo e nunca mais ciclar? Claro que você pode, mas só não esqueça de uma coisa, o que o hormônio te dá é emprestado, não é seu. Ele pega de volta. No momento que você tirar os hormônios, mesmo que seja o seu primeiro ciclo, uma gripe, 4 dias sem ir para academia, uma balada, uma quebra de dieta, 2, 3 refeições que você deixou de fazer, sabe o que o seu corpo vai fazer? Vai devolver lá pro hormônio.
você vai perder. Gradativamente o teu corpo, por um fenômeno chamado homeostase, vai fazer com que você volte a ser aquele cara que você era antes. O que o hormônio te dá é emprestado. Ah, Renato, então como é que eu vou ficar a vida inteira cada vez maior? Infelizmente, o que você fizer com ganhos hormonais vai ter que continuar sendo feito com ganhos hormonais. O que você tiver de ganhos naturais, esses são seus de verdade. Esses, o seu corpo vai aprender a absorver, o seu metabolismo vai entender e a sua homeostase vai entender que você é um indivíduo agora que pesa 80 quilos e não mais 70 quilos como antigamente. Então, fazer um primeiro ciclo e nunca mais fazer um ciclo é possível? Sim. É possível eu manter esse corpo pro resto da minha vida? É possível, mas vai ter que ter uma disciplina e uma força de vontade sem tamanha, principalmente no primeiro ano, porque o seu corpo evoluiu 5, 7, 8 quilos de uma única vez e ele não quer que você tenha esse peso, ele quer voltar você para o seu peso original e ele vai lutar para que isso aconteça. Se você for um cara perseverante, não errar nada durante um ano depois disso, muito provavelmente você manterá esses ganhos que você teve com o primeiro ciclo. Mas, se não fizer isso, não adianta. O que o hormônio te dá é emprestado, ele vai pedir de volta. Vamos lá. Guilherme, que não é meu filho, perguntou: Renato, masturbação e sexo em excesso pode prejudicar meus ganhos de massa muscular? A pergunta dele parece até uma pergunta ignorante ou até uma piada, mas é uma pergunta muito inteligente e eu vou explicar para vocês por quê. Porque muitas pessoas têm um conceito errado disso, ou muitas pessoas não fazem um truquezinho que era muito importante. Primeiro, pessoal, o sexo e o desejo sexual está ligado à testosterona. Níveis altos de testosterona é igual a desejo sexual maior. Trabalho de treinos com pesos, treinos com cargas, já é comprovado, aumenta a produção de testosterona. Um indivíduo que treina musculação e treina bem, ele produz mais testosterona do que um indivíduo sedentário. Ou um indivíduo que não trabalha com pesos. E automaticamente ele tem mais desejo sexual. Ou seja, um cara forte, um cara que treina pesado, um cara saradão, ele também é um taradão. Esse é um ponto, não tem como negar, é estudo científico. Segundo ponto, a quantidade de sexo que você faça, ou a quantidade de vezes que você se masturba, a quantidade de vezes que você se tranca no banheiro, pode diminuir os meus ganhos de massa muscular? Depende. Primeiro, não se esqueça que toda vez que você realiza o ato sexual e toda vez que você realiza a masturbação, você tem um profundo relaxamento por liberação de hormônios do bem-estar. Isso pode deixar você excessivamente preguiçoso ou comprometer o seu rendimento no treino, porque você está cansado. Por isso que os jogadores de futebol, em competições importantes, entram em concentração. Para quê? Para evitar o sexo, para que ele preserve a energia e o vigor físico dele para o jogo. Só que também tem um detalhe, pessoal, que vocês não sabem. Não realizar o ato sexual e você estar com muita vontade de fazer, ou seja, você está morrendo de tesão e não faz nada, libera hormônios do estresse, a tal da cortisona ou cortisol, que é o hormônio catabólico. Talvez então seja ao contrário do que você pensa. Se você não realizar o sexo e você está com um profundo desejo sexual, você pode catabolizar por questões de elevação de cortisol no seu corpo. Agora tem uma dica para vocês que é muito importante. Dentro dos nossos espermatozoides, quando nós ejaculamos, juntamente com isso nós perdemos uma quantidade muito grande de zinco. Quando você ejacula muitas vezes, ou seja, quando você se masturba muito, ou quando você realiza muitas vezes o sexo, quando você ejacula muito, você perde zinco. Só que o zinco é o principal mineral na produção de testosterona. Índices baixos de zinco pode comprometer a tua produção de testosterona e tua taxa de testosterona pode cair. Qual é a dica? Suplementação com zinco. De 10 a 30 miligramas por dia pode garantir a sua saúde de produção de testosterona. Mas não precisa ser aqueles NA, essas coisas. Não. Só o zinco mesmo. Esse de farmácia de manipulação, você pode manipular zinco de 10 a 30 miligramas e repor esse zinco que você está perdendo na ejaculação. Então,
Tá aí respondida a sua pergunta. Resumidamente, excesso de sexo pode atrapalhar a massa muscular? Tem todas essas questões aí envolvidas e era uma pergunta muito mais importante do que vocês imaginavam. Valeu? Eu espero que vocês tenham gostado dessas perguntas. Eu espero que vocês tenham aprendido um pouco. O Cariani Responde para vocês é uma oportunidade que eu tenho de elucidar algumas questões que vocês me mandam às vezes pelo Instagram ou pelos vídeos, tá bom? Fazemos para vocês, tamo junto, galera, é nóis!